Olá, seja bem-vindo ao Conecta Ciesc, o podcast do corretor catarinense. Meu nome é Pablo Ramires, eu sou diretor jurídico da Ciesc. Junto comigo está aqui o Dr. Felipe Reis de Mello, que é o vice-diretor jurídico. Dr. Felipe também, que é presidente da Comissão de Direito ao Consumidor aqui de Itapema. E o Dr. Felipe vai apresentar o nosso convidado aí, Felipe. Obrigado, Pablo. Nosso convidado aqui é o ilustre Dr. Rodrigo Ferraz. Dr. Rodrigo Ferraz, ele é especialista em Direito Notarial e Registral e também presidente da Comissão de Direito Notarial e Registral do Estado de Santa Catarina e vice-presidente da Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB Nacional, né? Então, o Dr. Rodrigo Ferraz aqui tem um entendimento muito grande sobre esse assunto, que é de extrema relevância aqui para a nossa cidade. Dr. Rodrigo Ferraz, que vem falar para a gente aqui sobre um tema extremamente importante, que é a incorporação imobiliária. Falar aqui dos seus riscos, soluções e casos recentes que estamos vivendo aqui no nosso mercado. Seja bem-vindo, Dr. Rodrigo. Olá, tudo bem, Pablo? Tudo bem, Felipe? Primeiro de tudo, é um prazer participar do Conecta aí da Ciesc, né? Eu já acompanho nas redes aí, então o projeto é fantástico. É um prazer, uma honra vir aqui participar desse bate-papo, né? E vamos discutir o tema aí que a gente estuda há bastante tempo, que são as incorporações imobiliárias, né? Esses 20 e poucos anos aí na área imobiliária. É o tema que eu mais gosto, é o tema que a gente se envolve diariamente. A gente faz muita estruturação imobiliária pelo escritório e também na nossa atividade institucional, digamos assim, a gente zela sempre para ter um mercado de alto nível, né? Santa Catarina merece. Nosso litoral aqui ele é permeado de projetos, de empreendimentos de altíssimo gabarito e a parte da incorporação imobiliária é o grande marco para a segurança jurídica, né? Para fazer tudo isso andar na linha, para que as pessoas tenham segurança nas aquisições imobiliárias. Então, é muito oportuno aí o tema. Ótimo, doutor. A Ciesc teve, acho que o principal, um dos motivos que fez com que a gente criasse a associação foi essa parte de regularização do mercado, a gente poder ser suporte tanto ao corretor de imóveis, que é o principal objetivo da associação, mas também resguardando aos clientes, resguardando as construtoras. Então, a gente vem construindo junto com a Ciesc algumas ações aí junto ao mercado imobiliário, e eu penso que a sua vinda aqui extremamente em boa hora, né? Por conta das mudanças que a gente está tendo no mercado, né? O nosso mercado aqui, todos sabem o quanto ele é pungente, o mercado imobiliário de Santa Catarina no geral, e a gente vem aqui com alguns desafios por parte dos cartórios, por parte dos agentes públicos, como também por parte das construtoras e, por consequência, ao corretor de imóveis também. Doutor Felipe, quer fazer a primeira pergunta aí? Como é que... Claro, com certeza. Tipo, algumas perguntas para o doutor aqui, mas só para a questão mesmo de a gente ter uma linha para seguir, né? E, primeiramente, eu gostaria que o doutor explicasse um pouco sobre exatamente o que é a incorporação imobiliária e como que ela traz essa segurança para o consumidor. Perfeito. A incorporação imobiliária, né, que no Brasil é regida pela Lei 4591 de 1964, ela é o grande mecanismo, o sistema que permite a comercialização na planta, né, dos imóveis na planta. Então, a incorporação imobiliária é uma atividade empresarial que permite a captação de recursos e esses recursos vão para a etapa construção, né? Sim, então ela é uma etapa... O KNAI lá de incorporadora. Isso, exato. Ela é uma etapa prévia ou, né, que anda em conjunto com a construção e que permite essa aquisição, essa venda de imóveis na planta. E aí a mecânica do legislador se eu estou vendendo algo que não está pronto, então eu peço uma série de requisitos para garantir que toda essa etapa 2 aconteça de uma forma segura. Então, o processo de incorporação imobiliária, ele traz a possibilidade da comercialização e também a segurança do adquirente que está comprando algo que não está pronto. Então, o legislador aperta o incorporador, né, traz as responsabilidades, traz a necessidade de avaliação de rigidez técnica do empreendimento e de saúde financeira do incorporador para que a jornada chegue até o final. A preocupação do legislador, obviamente, é com o incorporador, mas é mais ainda com o consumidor final, que às vezes despende do capital de uma vida inteira dessa poupança de recursos, movimento que ele vai fazer uma única vez na vida. Então, a legislação tem um cunho fortíssimo de proteção ao consumidor, né? E de trazer todas essas regulamentações aí
para a finalização da obra. Então, é uma jornada, né, gente? A Sim, incorporação imobiliária é uma jornada. Até eu acho que é interessante, aproveitando até o gancho, né, de falar um pouco, então, dos riscos, né, que os riscos jurídicos, financeiros, né, tanto para quem vende as unidades, quanto para quem compra, né? Então, quais são os riscos aí que a gente pode enfrentar com relação à compra de um empreendimento que ainda não está incorporado, né? Que às vezes é comum no mercado, às vezes tem se usado essa prática, não vamos falar que ela não é uma prática usual, porque hoje se fala muito em investimento, então o pessoal entende que o investimento é comprar lá a ideia, né? Comprar o esboço, o que está aí em aprovação e tal, mas eu penso que existe uma linha tênue aí, né? Então, entre realmente você fazer um bom investimento ou você está correndo um certo risco, né? Então, eu penso que isso é interessante tanto para o corretor, que é o principal público aqui do nosso podcast, mas também para os clientes que possam estar assistindo, né? Então, quais são os riscos aí que envolvem? Então, eu estou me expondo um pouco mais ao risco, estou comprando sem incorporação, e o que isso pode acarretar aí no futuro? É um risco grave, porque justamente o que eu falei, esse mecanismo da incorporação, quando ele se permite, por meio de documentos, aferir a rigidez técnica do empreendimento e a saúde financeira do incorporador, de que efetivamente ele consegue chegar ao final dessa obra, essa aferição é feita pelo nosso fiscal, que é o registrador de imóveis, num processo regular. Então, a partir do momento que ele confere aquele direito, né, da incorporação imobiliária com registro na matrícula, significa que ele fez toda a conferência dos documentos, né? Tem um artigo próprio para isso, o artigo 32 da lei que eu citei, da 4591, ele traz o rol de documentos, que não é um rol simples. É uma quantidade gigante de documentos. Isso, mas a quantidade é grande de documentos justamente para conseguir aferir essa rigidez técnica e realmente essa saúde financeira. Então, quando o sujeito compra sem incorporação, significa que nada disso foi aferido. Né? Que nada disso caminhou na regularidade. A obra pode acontecer, pode dar certo? Pode, mas ela não passou pela fiscalização, e a fiscalização para a venda na planta é obrigatória. Então, a legislação fala que é obrigatório. Então, ela não é uma opção. Ela é uma opção quando não se queira fazer venda na planta, e aí eu construo com capital próprio e faço, ao final, uma instituição de condomínio direta. Enfim, essa possibilidade existe, desde que você não queira a captação. Se você quer a captação, né, então a incorporação significa a segurança, porque ela é que diz que o agente responsável fiscalizou todos os itens necessários, né, cumpriu o artigo 32, então ele está diretamente ligado à segurança, né? Quando você opta pela aquisição sem a incorporação imobiliária, significa que você relativizou todos os requisitos, né? Pode dar certo? Pode, mas é ilegal, né? Então, eu costumo falar que a incorporação não é a certeza que vai ser construído, porque o empreendimento pode estar incorporado e, enfim, e o construtor aí, quem estiver fazendo o empreendimento, pode ser que tenha algum percalço durante o caminho e que não tenha, mas de certa forma o cliente, quanto corretor de imóveis, ele tem ali já um lastro jurídico, vamos falar assim, existe pelo menos um DNA ali, um princípio de boa-fé, né? Não fez-se tudo certo, mas por motivos às vezes econômicos e tudo. Então, eu penso que existe sim esse momento da incorporação, que é extremamente necessário, e tem uma coisa que eu falo muito com relação ao mercado imobiliário, que é sobre gestão. Então, o que é construir? Nada mais é de que ter a gestão, né, de pedreiros, de corretores, né, a gestão desse fluxo de obra, né? Então, quando se tem um empreendimento já com uma incorporação, já se percebe uma gestão mais assertiva, né? Então, o construtor, o empreendedor, ele já tem ali, de certa forma, você já vê, opa, esse camarada aqui está com a casa arrumada, vamos falar assim, né? Então, ele já se resguardou aqui, às vezes contratando um bom escritório jurídico, enfim. Então, eu penso que hoje os negócios, eles falam muito sobre gestão, né? E a incorporação, eu penso que a gente fala muito, fumos bons e juris, né? Então, eu acho que já é a fumaça do bom direito aí que está no caminho certo, né? Não, perfeito, Pablo. E ele também traz junto um sistema de garantias. Então, por exemplo,
eu só posso acessar o patrimônio de afetação, foi criado lá em 2004, justamente para que todos os recursos da obra fiquem concentrados na obra, que não permita a mistura de capitais com outros empreendimentos, né? Então você só acessa um sistema de garantias junto com essa operação, né? Trazido pela lei de condomínios e incorporações, se você incorporar. Então, o cliente só acessa esse sistema de garantias de que, poxa, aquele meu patrimônio está protegido, né, de eventuais contaminações, se eu acessar a incorporação regular, se eu tiver patrimônio de afetação, se eu estiver com uma comissão de representantes que fiscaliza a próxima obra. Então, é uma série de benefícios que, se você relativiza isso e não se utiliza, você deixa na mesa, você deixa fora da mesa, melhor dizendo, uma série de sistemas que você poderia utilizar e que vem junto com a incorporação. Não é só registrar a incorporação. E aí, mais além daquilo que você falou, quando esse processo, e as incorporadoras precisam entender isso, hoje o sujeito não quer apenas uma boa experiência com a obra. Meu apartamento ficou bom. Ele precisa de uma boa experiência documental. Sim. Ele precisa de uma boa convenção de condomínio que entenda o empreendimento, que traga justiça econômica no rateio de custos, de cotas condominiais. Tudo isso vem com a incorporação imobiliária. Ele precisa ter um contrato de promessa de compra e venda que reflita exatamente o que ele está comprando, que a publicidade seja extensa. Então, é todo um sistema que não se pode abrir mão, né? E que também, para o corretor de imóveis, também é garantia, não é? Eu estou lá no contrato formal de promessa de compra e venda do imóvel incorporado, a minha comissão está prevista, a regularidade contábil. Então, tem uma série de benefícios que não se pode abrir mão, ainda mais. Hoje, gente, o mercado imobiliário, ele realmente é alavancado na questão dos preços. Eu não posso mais me submeter à aquisição do imóvel de 1,5 milhão, 2 milhões, números normais para a região, Uhum. sem esse sistema de garantia. E a população, às vezes, reclama da quantidade, né, do arcabouço de leis gigantesco que tem o Brasil, né? Mas, na verdade, a gente vê que tem-se aqui uma técnica muito grande em fazer essa legislação, uma legislação muito assertiva, assim, no que a população realmente precisa, né? Apesar de a própria população, às vezes, não entender, mas Itapema é um retrato disso, né? Porque aqui a gente tem essa cultura, é uma verdadeira cultura, né, né Pablo? Tanto Itapema quanto Porto Belo, teve Balneário Camboriú, hoje não se tem mais isso, de fazer esses negócios que, na verdade, se tu for ver pela lei, são completamente irregulares. Eu queria que você discorresse um pouco sobre isso, sobre esse mercado de Itapema, e também um pouco, né, da situação do corretor, como o corretor fica quando vende esse tipo de coisa. Doutor, só aproveitar até a pergunta do Felipe e dar mais um... se puder falar um pouco também sobre a questão da incorporação dos empreendimentos que são frente mar ou próximo ao rio, que aí tem essa questão de não ter a incorporação imobiliária. Então, falar um pouco do nosso mercado, que tem essa situação sui generis aí, mas se puder também discorrer um pouquinho sobre essas situações de área de marinha, vamos falar assim. Claro. Primeiro de tudo, Felipe, quando você falou da legislação, eu sou suspeito que eu sou um fã da Lei 4591, que no ano passado completou 60 anos, mas eu costumo dizer que, apesar dela ter 60 anos, ela é uma vovozinha que faz crossfit, né? Porque ela é uma legislação que continua muito saudável, né? É muito atual e ela continua sendo atualizada. Isso, atualizada, né? As revisões necessárias, como toda legislação, poderia trazer mais algumas melhorias, sim, mas as revisões que nós tivemos são revisões adequadas, nos permitem um instrumento seguro para lidar com essa, né, com toda essa contingência, né? Falando especificamente do mercado aqui de Itapema, né, Itapema e região próxima, realmente envolve um pouco de uma questão cultural de não se submeter a esses regulatórios, algumas dificuldades de ordem registral também, não é? A gente precisa entender, e aí é necessário uma flexibilização. Eu acho que o momento da cidade é de acolher, né? Dizer assim, olha, gente, vamos criar aqui um momento para todo mundo aderir a um plano, para todo mundo regularizar as incorporações, para a gente criar um marco zero. Então é esse o momento. E aí, ao mesmo tempo, fazer essa interlocução com o registral, dizer, olha, vamos
vamos publicizar aí aos incorporadores de que não é impossível chegar no registro, porque tudo tem um timing, então às vezes a questão registral escapava do timing, então, e esse escapar do timing fazia o sujeito correr o risco. Então, vamos criar uma fórmula para que o tempo seja atendido, porque a gente sabe como o sujeito sofre mais na parte de licenciamentos do que ele gostaria, ele sofre mais no tempo do que ele gostaria, e ele precisa recuperar isso na incorporação. Ele precisa de um processo registral rápido. E aí, quando ele chega, e aí são uma série de fatores. Quando eu falo que é cultural, nós tivemos uma subida de nível muito grande da legislação, dos notários e registradores, e às vezes os incorporadores não acompanharam. Hoje não adianta o despachante documental. Ele precisa de um bom escritório jurídico que conheça a legislação com profundidade, que seja um advogado especialista, que vai discutir em alto nível com os registradores, né, quando surgirem as dúvidas. Então, assim, primeiro precisa se convencer de que precisa de um profissional à altura. Aquele tempo em que a incorporação manda de qualquer jeito lá, a secretária junta o rol de documentos, esse tempo já passou há muito tempo. Então, essa falta de sincronia com o especialista faz sofrer e faz falar outra língua diferente do registrador. Então, o incorporador tem que ter essa ciência e o registrador descer um degrauzinho também para dizer, poxa, é muito melhor que as relações aconteçam por dentro do cartório do que eu ser um obstaculizador e que essas relações aconteçam por fora, e isso tudo, todo mundo sai punido. Então, se a gente sentar com todo mundo, né, criar um plano, e tá aqui, tem os especialistas, né, registro de imóveis, qual é o rol, o que vocês entendem sobre cada item, porque o direito ele é interpretado também, então não é assim, não, tá no rol, é só apresentar, não, a legislação é multidisciplinar, então apresenta, mas tem que apresentar conforme a lei de registros públicos, tem que entender de princípios registrais, por isso o especialista. Então tem formas, né? E o último ponto que você perguntou, a questão dos terrenos de marinha, e aí vou dar um spoiler. Essa semana, no dia 3 de setembro, saiu um provimento da Corregedoria aqui do Estado de Santa Catarina, que alterou o artigo 716-A e seguintes do Código de Normas, falando sobre os terrenos de marinha e a incorporação dos terrenos de marinha. Uau. E facilitando essa ordem, essa lógica, aproveito aqui, se eu puder convidar para um evento que a nossa comissão vai fazer no dia 14 de outubro, lá na OAB, na sede da OAB, e um dos temas, a palestra é sobre a incorporação em terrenos de marinha, dada pelo juiz corregedor aqui, o Maximiliano Boom, com mais 2 registradores, eu vou ser o presidente de mesa, então fica o convite, porque esse tema vai ser tratado no dia 14, com base no novo provimento que saiu, e que inverteu um pouco a ótica, não é? Antes a ótica estava poxa, se é um imóvel da União, eu tenho que provar que o imóvel é da União e que a matrícula não está afetada, e agora esse provimento inverteu. Disse, olha, se o imóvel é da União, a União que faça qualquer movimento, né? Que demarque, que traga, e nas incorporações imobiliárias, se eu precisar unificar alodial com marinha, eu preciso de um processo de aforamento também, né? Então isso, mas o provimento facilitou muito, trouxe uma noção melhor aí para a matéria, né? Coisas que ficavam duvidosas, o provimento trouxe, então eu recomendo essa leitura e acho que vai ficar mais fácil. Olha só, tema interessante. Me veio a pergunta e eu achei muito interessante a sua resposta com relação à experiência, né? Então, o que faz parte aí da experiência da compra do imóvel, né? A entrega, né? Se entregar acima daquilo que foi prometido, ter experiência, às vezes, no olfato, de uma audição. Então, empreendimentos que são entregues aqui, que a gente vê, assim, halls de entrada fantásticos, fachada linda, imponente, né? Empreendimentos agora com cheiro, então você tem um cheiro específico do empreendimento, você chega na garagem, tem uma música ambiente, mas a documentação também faz parte dessa experiência. Por isso que para essa experiência ser completa, imagina se chegar no dia da entrega do empreendimento com tudo lindo, cheiroso, e aqui está pronto para você ir lá no registro de imóveis e transferir o apartamento para o seu nome. Então, olha, a experiência seria completa, né? Então, achei muito importante essa tua pontuação. E a experiência, ela marca também a fidelização. Vocês sabem melhor do que eu, né? Que hoje os ciclos de compra dos imóveis, eles são cada vez menores. Então, a cada 7, 8 anos,
você vai para um outro imóvel, você, né, sai daquele Sim. imóvel do solteiro de faculdade, muitas vezes para o casamento, para os filhos. Então, e quando você tem uma boa experiência, não só construtiva, mas também documental, aquela empresa que vendeu, aquela incorporadora, é a sua primeira opção para a próxima venda. Então, assim, essa fidelização também acontece por uma boa experiência documental. Então, eu sou um ferrenho defensor de que a gente precisa subir esse nível documental. O Pablo citou isso aí, e aqui em Itapema a gente vê que tem prédios luxuosos, né, que não tem documentação, você não consegue colocar ele no seu nome, tudo no contrato. 2 anos, 3 anos da entrega e não tem documento ainda. Então, é o que o Felipe comentou, né? É uma prática que acabou se tornando usual no nosso mercado, mas eu penso que essa conscientização a Ciesc tem feito através da diretoria, esse fomento junto aos agentes públicos, né? O doutor participou há um tempo atrás aqui de um evento que a gente promoveu ali no auditório da Sicredi, e esse marco onde os registradores eles vão fazer essa descida de degrau mesmo aqui, ó, vou ficar um pouco mais próximo do povo aqui, vamos falar assim num contexto mais grosseiro, mas ter esse entendimento do registrador de, ok, descer um degrau, mas a construtora também ter esse entendimento, cara, eu preciso profissionalizar, eu preciso contratar um perito, né, trazer um especialista que entenda de incorporação imobiliária. Temos aqui empreendimentos aí que o VGV de 100 milhões, 200 milhões, empreendimentos chegando a quase 1 bi de VGV. E aí, muitas vezes, o pessoal ainda querendo fazer a parte de incorporação como fazia 10 anos atrás, batendo lá na porta do cartório, tô aqui, é o que eu tenho, né? Me diz o que eu preciso, né? E quando deveria ser o contrário, né? Tá aqui um rol extenso de documentos, mas estão todos aqui, só me diz se falta mais alguma coisa. Né? Não dá para eximir o registrador, né? Não tem como eximir o registrador. Mas, assim, a gente vê uma verdadeira falta de profissionalismo mesmo do incorporador. É isso que é o mais... Eu acho que esse que é o maior agravante, né? A gente está bastante tempo aí no mercado e a gente está acostumado como advogados que aquela solução que é jurídica, que é intelectual, em alguns mercados ela é preterida. Subprecificada mesmo. Porque, poxa, eu estou comprando ferro, eu sei quanto custa o ferro, eu sei quanto custa a areia, eu sei quanto... Mas, poxa, uma solução intelectual, mas às vezes é a solução intelectual que é o teu maior problema numa lista de problemas que uma obra vai ter. Então, ela precisa estar contemplada, precisa ter uma previsibilidade, um caixa. Então, isso é interessante falar que a gente viveu muito esse momento, né? O meu escritório é em Florianópolis, mas a gente viveu muito esse momento, há coisa de 15 anos atrás, de que, primeiro, a gente precisava convencer de que, poxa, é necessário um jurista nesse processo. Então, agora o momento tem que ser o seguinte, o jurista já está no processo, ele já está, o processo já tem um valor separado para esse trabalho, e esse trabalho precisa começar lá no início. Eu acho que o grande segredo de ter uma etapa de incorporação rápida está em começar a trabalhar antes. Uhum. Então, a incorporadora precisa entender que não tem que bater lá no escritório do Rodrigo quando sair o alvará. Tem que bater com o projeto já pronto. Projeto, né? Um estudo, né? Muitas esse vezes. Projeto aqui já passou por uma primeira análise, eu já sei que ele não volta mais, que é só ajuste. O jurídico já pode entrar naquele momento. A minha ótica é que o jurídico tem que entrar desde a compra do terreno, no estudo de viabilidade. E a gente advoga muito essa tese de que o jurídico ele tem que estar no processo como um todo. É um ciclo de 6, 7 anos, desde a compra do terreno, desde da formação societária para desenvolver a parte da incorporação. Se a gente começa a trabalhar antes, é um momento bem melhor. Cuidar dos contratos, os contratos com fornecedores, a instituição de condomínio no final, e eu conduzo a assembleia de instalação. Né? Agora está aqui o dia da champanhe, está aqui, é assim que funciona. E quando você cria esse vínculo com a incorporadora, você ganha intimidade com a incorporadora a ponto de entender o que o incorporador quer com aquele empreendimento, como é que ele pensou o produto, porque você participou de todas as etapas. Então,
o incorporador que tem essa sensibilidade, ele se sente muito mais guarnecido e eu acho que é a próxima etapa, digamos assim, jurídica que os empreendimentos devem conceber, né? Eu até conversando esses dias com um grande amigo que gosta muito do direito imobiliário aí, e aí ele comentou que ele estava assessorando uma construtora que ia lançar, eram 3 torres, e aí ele deu uma recomendação que era para incorporar cada torre por vez. E aí a consultora, não, o empreendimento é único, não vou, né? E aí, por conta desse conselho, eles conseguiram, além de conseguir um VGV maior para o empreendimento, porque eles lançaram ele faseado, onde cada incorporação determinou o tempo daquela obra, eles conseguiram fazer um produto, inclusive, securitizado pelo banco, e aí, nesse produto, eles conseguiram fazer um produto com financiamento bancário e os demais com recurso próprio. Então, eles trouxeram uma série de vantagens para a construtora, que a construtora não tinha visualizado, ela tinha entendido que teria que fazer tudo com caixa e dependendo das vendas para lançar o empreendimento. E aí, ele criou esse sistema onde, vocês lançam com essa questão do banco junto, e os outros 2, vocês não precisam, que já vão ter o recurso, vocês vão poder fazer a gestão. Então, por conta de um bom profissional, de um perito no assunto do direito de incorporação, eles conseguiram ser mais assertivos e conseguiram aumentar, inclusive, o VGV. Então, a história de que o intelecto se paga, né? Se paga, não, perfeito. E essas soluções, como a legislação permite a incorporação, os subcondomínios, o faseado, as subincorporações, né, e minimizar a tomada de risco, segmentá-la por etapas, e até coisas que você não consegue definir hoje. O mercado ele é muito volátil, então eu posso deixar uma terceira etapa lá e rever o projeto apenas da terceira etapa para adequar. Não, poxa, hoje é um 2 e 3 dormitório, mas daqui a 5, 6 anos, quando chegar a etapa 3, pode ser que a necessidade seja outra, vou estar engessado. Então, assim, todas essas soluções são passíveis de construção, estão na legislação, mas precisam ser provocadas da forma correta, da forma técnica, porque senão você não acessa o melhor das soluções, que é como você citou nesse exemplo. A lei é um instrumento, né? Ela tem que ter uma pessoa correta que entende daquele instrumento para conseguir utilizar ele. É que nem colocar um de nós para pilotar uma retroescavadeira. Não vai dar certo, né? Mas às vezes, principalmente em áreas muito nobres, né? Aqui em Itapema a gente tem... já hoje vive uma escassez de terrenos, né? Então, hoje já estão sendo demolidos edifícios para construírem outros, né? Então, imagina a construtora que trabalhou, às vezes, 5, 6, às vezes 10 anos para fechar uma permuta, né? Então, ali comprando, às vezes, nesses prédios que estão sendo destruídos agora, às vezes comprou um apartamento, comprou 2, aí teve aquela reunião para convencer todos a aceitarem. E aí, na hora que ela vai ir para o negócio, para o business mesmo, ela às vezes não consegue extrair o melhor daquele terreno, por essa falta de assessoria, né? Então, claro. Eu penso que falta, sim, um pouco mais de clareza. Eu acho que é o nosso compromisso com esse podcast aqui, trazer esse discernimento, tanto para os construtores, quanto para o corretor também, que trabalha com permuta, né? Ele trazer essa solução já no estudo, né? Aqui, além do estudo, eu estou trazendo aqui um escritório que entende tudo e ele vai trazer a melhor solução dentro dessa situação específica hoje, que é esse terreno. O corretor, ele é uma figura fundamental nesse tripé, e quando ele entende a questão jurídica ou concebe o jurídico junto, porque o jurídico, essa é uma particularidade da incorporação, ele é construído muito com o comercial. Eu não consigo pensar, às vezes a melhor solução jurídica ou imaginada não é a melhor comercial, e aí quando o corretor traz, olha, dentro da experiência dele, o que vende aqui é isso, o que vem e aí você consegue moldar o produto, a legislação dá espaço para você moldar o produto para a melhor questão comercial, né? E eu faço todas as perguntas, né? Vem cá, o que você acha aqui? Qual é o DNA desse empreendimento? É para locação a curto prazo, para uso na praia, ou é o morador final? Né? O que a gente pode estabelecer aqui? E aí, como é que tem uma parte comercial embaixo? Vamos separar esse subcondomínio para o cara do comercial não ficar vinculado ao residencial, né? Dependendo das mesmas assembleias, das melhorias. Então, tudo isso tem muito a ver com o corretor interagindo com o jurídico. O comercial é um tripé, gente. Jurídico, comercial e a parte técnica, né? Os quadros de áreas. Então, assim, quando esses três
players conversam, né, sob a batuta aí do incorporador, a gente acessa melhores resultados. Inclusive, até falando desse sentido, o marketing, vou fazer investimento em marketing, e quando no jurídico é custo. Então, eu tenho o custo com o jurídico e o investimento em marketing. E por que não o investimento nos dois casos, né? Claro. É um investimento também contratar um bom profissional jurídico, né? Claro. Então, eu estou investindo na parte jurídica, investindo no marketing, os dois juntos vão me trazer a melhor solução para esse terreno específico, para esse empreendimento específico. Né? O engraçado é que, assim, né, não que essa seja a intenção, mas o jurídico acaba virando o grife do empreendimento, porque ele traz a confiabilidade. Concordo também, né? O escritório XY participou desse processo. Isso carrega toda, né? Quando o escritório realmente é sério, é especialista, isso também traz segurança para quem está comprando, traz segurança para o corretor que vai comercializar, né? Diz, olha, poxa, esse processo é conduzido pelo escritório X, pelo escritório Y. Então é um conjunto e um jurídico bem feito, né? No extrajudicial. Não estou dizendo aqui que toda obra tem problemas, né? Vai passar por percalços, mas quando você tem esse preventivo bem feito, pensado, a jornada tende a ser mais tranquila. E doutor, falando desses instrumentos jurídicos que a gente tem na lei de incorporações, o doutor falou desse advento, né, vamos dizer, do patrimônio de afetação, que comparado com a lei ele é novo, né? Não é tão novo, mas comparado com a lei ele é novo. Eu queria saber do doutor quais são as características principais desse patrimônio, como que ele securitiza a obra de uma maneira melhor para o consumidor e também para o incorporador, né? Legal. Eu sempre gosto de falar um pouquinho da história do porquê que ele nasceu, né? As nossas mudanças jurídicas geralmente vêm de fatos sociais. Exatamente. De uma necessidade que a sociedade cria. A necessidade, nesse caso, foi a quebra da Encol lá na década de 90, né? Que mostrou, poxa, olha como nós não estamos tão protegidos assim. E aí o meu caríssimo projeto do Melim Chalub, que é um grande doutrinador aí, nosso mestre, gerou em 2004, né, dentro da Lei 10.931, a inserção do patrimônio de afetação, em que se busca que haja a segmentação em cada empreendimento de todos os recursos, né, e obrigações que o incorporador tem para finalização daquela obra. Então, todos os recursos ficam afetados a uma conta específica, não é? É claro que a criação de uma sociedade de propósito específico, de uma SPE, para separar também cada empreendimento, né, numa SPE e trazer essa conta, trazer a separação contábil, jurídica e criar também uma comissão de representantes que vai interagir. Então, o incorporador tem que, em 6 meses da incorporação, reunir essas pessoas, né, que não se conhecem, porque cada um é um comprador, e botá-los lá numa sala, fazer uma assembleia para a constituição do patrimônio de afetação, que vai trazer essas fiscalizações. Inclusive, o patrimônio de afetação, essa comissão de representantes, numa eventual paralisação de obra, né, vamos supor que mesmo com todos esses mecanismos, o incorporador paralisou a obra, a comissão de representantes tem poderes para assumir essa obra, a administração dessa obra, hoje de forma extrajudicial, né, de pegar as unidades que não foram comercializadas, de fazer o caixa, de contratar outra empresa para continuidade dessa obra. Então, tudo isso tem previsão na legislação nascida dessa má experiência do caso Encol, e o melhor de tudo para o incorporador imobiliário, com uma redução tributária. Então, se eu brinco que é o queijo na frente do rato. Então, ele se submete a toda essa fiscalização, isso é uma grande segurança, mas quando ele adota, ele tem uma redução do custo tributário, os impostos da obra, né, arcados a 4%, reduzidos a 4%, PIS, COFINS, CSSL, reduzidos a 4%. Então, é um grande benefício. Esse custo vira margem de lucro. Então, esses 2 e pouco por cento, então está aí o estímulo também para ele seguir isso. Os agentes financeiros também exigem para conferir recurso que você adote o patrimônio de afetação. Os fundos imobiliários também vão nessa linha, porque é uma garantia para todo mundo que quer botar dinheiro na obra, o patrimônio de afetação. Mostra um processo mais limpo, vamos falar assim, transparente. Né? Mais transparente, né? Totalmente.
para a gente poder falar até com o pessoal que está nos assistindo, o patrimônio de afetação seria para quem está comprando, é como se ele fosse dono de uma fraçãozinha do terreno, trazendo aí para o linguajar mais normal. A incorporação já traz isso, né? Ele cria a fração ideal que corresponderá ao imóvel. Então, o sistema já traz isso. E o patrimônio de afetação protege, né, aquele imóvel de dívidas da incorporadora. Vamos supor que eu tenho uma execução contrária porque estou devendo alguma coisa no mercado. Aquelas unidades, aquelas frações não podem ser objeto de penhora, não podem servir de garantia para essas dívidas, porque estão protegidas pelo patrimônio de afetação, né, até a conclusão da obra. Então, ela vira prioridade e vira proteção a essas pessoas. Então, a gente já enfrentou casos que aconteceu justamente isso. A incorporadora, né, passou por problemas e começou a ter uma série de execuções contra ela. Aquele imóvel com o patrimônio de afetação não responde pelos débitos do incorporador, pela proteção do patrimônio de afetação. Primeiro de tudo, que aquele recurso vire obra, né? Então, traduzindo aí para o público, além de ser ele dono numa fraçãozinha do terreno, cada um no seu quadrado, então, como se fosse isso. Então, cada obra é o seu quadrado do seu terreno, responde apenas por aquela obra, qualquer contratempo que tenha numa outra obra, ela não mistura uma com a outra. Então, fica cada obra tocando com o seu próprio regime. Segregação patrimonial, jurídica e contábil da obra pelo patrimônio de afetação. Ótimo, ó, então uma observação importante aí, né? Observar os corretores e o próprio cliente que está comprando, sempre ver se está incorporado, se está com patrimônio afetado. Tudo isso são garantias que resguardam você, o cliente e o corretor que está fazendo a venda, de que está colocando o investimento, que o cliente está fazendo uma boa compra. Então, aquela história de poder dormir tranquilo, né? Dormir sossegado. E, principalmente, eu falo muito na corretagem, que é um termo do seguinte, todo corretor e todo construtor, ele precisa de recorrência. Então, né, se todos os anos, ou a cada 2 anos, ele tiver um mesmo cliente que compra com ele novamente, né, ele consegue ter uma carteira de clientes. Então, como que ele consegue manter uma carteira de clientes, às vezes uma carteira aí de 5, 10, 15, 20 anos? São quando ele observa todos esses requisitos, né? Então, primeiro ponto, se o terreno é um bom local, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se a construtora é uma construtora que já tem um histórico. Terceiro ponto, né? Como que está a organização dela, né? Então, se ela incorpora, se ela afeta patrimônio. Então, isso faz com que ele também tenha uma perenidade no mercado, que ele consiga ficar mais tempo no mercado, que ele gere novas compras e que gere indicação, né? Eu falo muito que hoje tem muitos novos players aí no mercado, mas eu falo, quantos deles conseguem ter indicações? Quantos deles conseguem fazerem outras vendas? Ou eles estão pensando estritamente no mercado de apenas uma venda? Então, eu penso que existe um compromisso aqui por parte da CIESC de criar essa consciência que estamos vendendo imóveis, né? Imóveis são investimentos de longo prazo, né? A gente tem que ter essa consciência que são produtos que são, muitas vezes, perenes, produtos que a pessoa vai comprar e vai morar nele para uma vida toda, às vezes um sonho numa vida, né? Então, tem que ter essa responsabilidade também com o mercado, né? As pessoas passam e os imóveis ficam. Isso é uma certeza. E nesse sentido, Pablo, eu acredito que a nossa região agora está passando por um grande despertar, né, para essa questão da segurança jurídica nos empreendimentos. Porque eles estiveram acostumados tanto tempo com fazer as coisas no fio do bigode, que agora empreendimentos que estão demonstrando uma maior segurança estão vendendo muito melhor do que o construtor tradicional daqui da nossa região, né? Sim. E também esse caso recente da B. Fabriani, acho que abriu os olhos do consumidor para realmente ter mais cuidado na hora de fazer essa compra, procurar um advogado para analisar a empresa que está vendendo esse empreendimento, porque ali no caso do Fabriani, por exemplo, a maneira como eles fizeram, eles usaram totalmente a lei das SPS, eles usaram o patrimônio de afetação, eles usaram... vários empreendimentos deles estavam incorporados. Tinha empreendimentos que não estavam, mas tinha empreendimentos que estavam. Tinha alguns com protocolo. E aí eles diziam que era incorporação. Então, eles davam entrada no protocolo de incorporação e aí usavam desse artifício. Na verdade, o processo de incorporação ele não havia sido concluído. Existia lá um protocolo que estava em trâmite. Isso é bem importante. O protocolo é o nada jurídico do ponto de vista da incorporação. Porque o protocolo não significa essa aferição
conclusiva do registrador imobiliário. Eu posso protocolar uma receita de bolo. Se hoje eu sair daqui e for no registro de imóveis e com uma receita de bolo e protocolar, né, junto à matrícula, eu vou sair com um protocolo. O que esse protocolo me diz? Não me diz nada. Então o protocolo, gente, ele é o nada jurídico para a incorporação. Eu preciso do ato de registro na matrícula mãe do imóvel. Então, o protocolo não garante nada, ele traz essa falsa aparência de regularidade, né? Quando na verdade ele é uma etapa formal, que é levar os documentos ao registro, mas o que nos interessa é o registro dos documentos, não levá-los ao registro, porque aí fica muito, né? E nesse caso, aproveitando esse gancho, se a gente precisa de uma mudança de cultura também nos incorporadores, a gente também precisa nos adquirentes. É verdade, claro. Ambos precisam ter os advogados, né? O adquirente também precisa fazer uma due diligence sobre a incorporadora, entender quem são, quais são as formas, o que tem, qual é a carteira de entregas, né? Qual é o passivo judicial que eventualmente tem, o que está acontecendo. Porque, como eu falei, são movimentos que as pessoas vão fazer poucas vezes na vida, o recurso de uma vida inteira. Então, tem que ter advogado do outro lado. Né? Não, mas a incorporadora já tem advogado. Tem, para olhar o lado dela. Sim. Então, o adquirente precisa ter... E às vezes, assim, o adquirente tem que dizer, poxa, mas eu contratei o advogado e não deu certo a compra, o advogado foi contra, né? Ele te tirou de uma enrascada. Muitas vezes. Então, o não foi salvador, né? Você pagou os honorários, mas isso seria muito menor do que entrar numa situação de risco. Então, isso tudo é importante. Né? Tiveram pessoas que investiram milhões, né, Pablo? Sem um advogado para olhar os contratos, para olhar a empresa. Foi uma coisa assim, foi incrível. Inclusive, esse protocolo, eles deveriam ter checado, né, no próprio registro, né? Se existe um protocolo, como que está o trâmite desse processo, né? Ele foi concluído, né? Então, começa daí, começa coisa por aí. Um advogado é muito fácil, né? Isso, e às vezes seduzidos pelos números, especificamente. Não, poxa, oportunidade, eu vou investir X e logo ali tiro o Y, né? O X mais 2. E na verdade, nada é tão fácil, né? Eu entendo aqui essa palavrinha da moda, investimento. Na verdade, o investimento é decorrente da construção. Você está comprando uma unidade imobiliária e a unidade imobiliária pode trazer um lucro, claro. e natural que traga no mercado tão pujante. Mas é importante perseguir isso, né? O que eu quero não é só operação financeira. Eu quero estar lastreado num imóvel que de fato vá ser construído, né? E falando desse caso, doutor, o que aconteceu ali foi que o pior problema, né, foi que mexeram no patrimônio das SPS, sacaram, né, o dinheiro dos patrimônios da SPE, de patrimônio de afetação. Existe isso? É possível isso, doutor? Sim, veja que a questão do patrimônio de afetação, ela é contábil, né? Então existe a abertura do regime especial de tributação, o RET, junto à Receita Federal, justamente para esse acompanhamento, né? Mas a orientação contábil, né? Não é só um bom jurista, tem que ter um bom contador, também para alertar dessas irregularidades, e quando isso acontece, tem lá o dedinho, a marca, o DNA, e pode ser responsabilizado, deve ser responsabilizado, porque mexeu na dinâmica, que é justamente não retirar valores, não cobrir a obra como deveria, né? Foi aí que começou a ser configurada a questão do crime, né? Por isso que acabou dando essa ação grande aí do próprio GAECO e de outras, enfim, foi uma reunião de polícias de vários estados, Rio de Janeiro e tudo. Então, eu acho que o que ajudou na fundamentação até do próprio pedido de prisão preventiva e tudo foi com relação a mexer onde não podia, né? Então, não é que o financeiro atende ordens, né? Então mandou falar e paga. Teve o caso ali daqueles comentários até na reportagem de pagar fatura de cartão e tudo. Aí existe aí uma celeuma, os sócios dependem dessa atividade e aí é o prolabore deles e tal. Enfim, isso vai ser analisado, né? Está em fase aí de defesa e tudo. Claro. E tem um cronograma, né? Tem um regime para isso. Um cronograma físico-financeiro da obra. Não estou dizendo que tem sobra com o cronograma físico-financeiro e o lastreamento. Não posso tirar R$1. Não é isso que a legislação fala. Né? Mas desde que esse compromisso aqui esteja
em ordem, não Sim. é? Poxa, não botei um tijolo na obra e já estou tirando, sangrando, né, a obra. Tá de Porsche. Estou sangrando a obra, que eu nem comecei a construir ainda, que eu nem licenciei no nível que eu precisava, ou que eu não... Então aí tá errado. Né? Tem uma parte interessante que eu sempre falo, até teve uma situação que eu assisti das vítimas aí que foram lesadas nesse caso, e aí ele comentou, era o nosso sonho de ter um apartamento na praia. Então a gente tinha esse sonho e a gente viu nessa construtora a possibilidade de comprar pelos valores que estavam sendo praticados. Então uma coisa que a gente tem que ficar atento, quando o valor está muito abaixo do mercado, desconfie, porque o custo de construção é igual para todos. E eu falo também da questão do investimento, né? Estou fazendo investimento. Quando que você tem um retorno desse investimento? Quando que você tem o tal do payback que está na moda agora, né? Quando esse investimento vira um lar. Então eu falo muito, né, da responsabilidade do corretor de vender o lar. Porque lá no final eu comprei para investimento, eu comprei apartamento na planta e aí eu não vou ficar com o imóvel, já tenho meu apartamento e esse eu comprei para investimento. Quando que você vai ter o teu retorno sobre o teu investimento? Quando esse apartamento virar um lar. Então quando você compra algo que não é entregue, ou seja, não virou o lar, você não vai ter o retorno do teu investimento. Então, sempre pensar, né? No final, isso aqui vai virar casa para alguém. Então, o que eu estou comprando faz sentido, a construtora é boa, é sólida. Lá no final, quando ficar pronto, vai ter quem queira comprar esse imóvel, porque daí eu vou ter o meu retorno sobre esse investimento. Então, essa visão, eu acredito que é muito interessante. Eu sempre usei isso na corretagem. Correto. E também tem isso. Quando nós temos um caso como esse, ou alguns casos como esse, a gente tem um problema que é de todos, que é minar a confiança do mercado como um todo, né? Então, quando eu estou protegendo o negócio, ou trazendo todo mundo para uma seara mais segura, eu estou protegendo a confiança do mercado como um todo, né? Então, casos como esse, né, citados, ela... mina a confiança como um todo, né? Você passa a ter uma desconfiança, então tem que cuidar do mercado como um todo, né? Tem a concorrência? Tem, mas os incorporadores precisam estar unidos, né? Para que esse tipo de coisa não se crie no mercado, porque, de fato, quando acontece uma quebra, quando as pessoas são lesadas, essa confiança geral é abalada, e o sujeito, o investidor, né, que também é um player importante, ele vai botar o dinheiro em outra coisa se ele não sentir que o ambiente imobiliário não é seguro no nível que ele precisa, ainda que ele não tenha a rentabilidade, cara, então ele vai buscar outros locais. E o que a gente quer é justamente ao contrário, dizer assim, olha, o imobiliário ele é rentável, ele tem no final o lastro e ele entrega. Então isso tudo... A segurança do investir no tijolo, principalmente quando você está comprando papel, né? Então, aqui que o papel se transforme no tijolo realmente, e esse tijolo fique pronto, fique trabalhado, né? Vamos falar assim, onde tem esse retorno. Então, eu penso que isso faz com que tanto a Ciesc, quanto a OAB, quanto os agentes que estão envolvidos aí em todo esse contexto do mercado imobiliário, faz com que a gente saia fortalecido. Eu vejo com bons olhos, claro. Não vejo de uma forma ruim. Primeiro, claro, que a gente vai ter um pouco de desconforto agora, porque tem, né, no mercado financeiro isso é muito comum, né? Às vezes numa notícia, no jornal, né, já tem um ruído, o pessoal, a bolsa já cai, já dá toda aquela mudança, né? No nosso mercado, a gente, né, acaba sofrendo também com isso, né, com esse ruído que aconteceu, mas eu penso que o mercado sai mais fortalecido, né? Os agentes envolvidos acabam conseguindo ser mais assertivos, as construtoras também se resguardam de certa forma para mostrar, não, aconteceu lá com eles, mas a parte aqui, a minha lição de casa eu venho fazendo. Então, está aqui meus documentos, está aqui minha incorporação, está aqui meu patrimônio de afetação, então está aqui o meu cronograma físico-financeiro da obra. Então, isso faz com que as construtoras se organizem, os corretores também tenham mais cuidado na hora de oferecer um produto, e os bons profissionais acabam saindo fortalecidos de toda essa situação, né? Era um ponto de reflexão, então, e a gente precisa aprender com essas más experiências. Então, esse é o ponto de reflexão. Estamos fazendo correto? Vamos criar um plano para todos fazerem corretos, né? Para a gente... essa nada mais é do que a obrigação da lei. Então, claro. a gente não está fazendo mais do que a obrigação, que é atingir o que a legislação deseja, né, para o mercado, para a compra de unidades na planta. Então, é o momento de reflexão. Poxa,
vamos adaptar o mercado a isso, né, ao correto. Uma vez que a gente corrige essa rota, dali para frente nós não temos mais problema, né? Então é um momento de dizer, olha, vamos criar um marco zero. O marco zero é o quê? Vamos trazer todo mundo para incorporar, quem está nessa condição, né? Não é para punir, é para trazer para regularizar, essa regularização, né? Olhar dessa forma. E a questão... partir dali o marco zero está criado. É uma questão cultural, né? Inclusive a gente tem casos aqui de construtoras com pouco tempo, tem construtora aqui de 15 anos que teve uma ascensão meteórica por conta de gestão, por conta de organização. Os empreendimentos deles, a maioria deles são entregues já prontos para escriturar, inclusive... Fazendo um trabalho excelente, né? Eu moro num apartamento dessa construtora, que foi... Quando eu fui para a Assembleia de Condomínio, na segunda-feira estava pronto já o apartamento para ser transferido. Então, a gente percebe que existem aí os casos que tiveram uma ascensão meteórica, mas que é aquela história, né? Subiu, mas caiu na mesma velocidade, quanto outras também que se organizaram desde o início, que tiveram fazendo a lição de casa, contrataram bons profissionais, tanto na parte de engenharia, arquitetura, quanto na parte jurídica, e tiveram uma ascensão, hoje estão construindo em outras cidades, enfim, o mercado de Itapema acabou levando esse nome para outros estados, né? Então, é um entendimento que realmente vale a pena, né? Fazer a coisa certa vale a pena. No início ele é um pouquinho mais desconfortável, ele gera um pouquinho mais de vamos falar assim, de desencaixe ali, mas quando vira um estilo de vida, né? Quando vira aí uma norma, um modus operandi, a consultoria começa a ter a coisa mais fluida. Refazimento de processos internos, basicamente, isso, né? Quando eu passo a colocar isso dentro do meu processo interno, nesse momento aqui tem as famosas planilhas do empreendimento, nesse dia aqui X contrato o escritório de advocacia para gestar isso, contratos profissionais, né? Então é criar mais um processo dentro do ciclo construtivo, e uma vez que isso esteja dentro do processo da construção, eu não tenho dúvida que está adaptado, basta realmente mudar essa cultura, né? A gente tem tudo para isso. Doutor Rodrigo, nós estamos encerrando o nosso podcast por aqui. Foi um prazer imenso ter você aqui. Cara, você tem uma experiência, uma sabedoria nessa área que é realmente incrível, né, Pablo? E de forma leve, né? De forma leve, nós estamos aqui absorvendo esse conhecimento. E eu queria que o doutor deixasse um recado aí para as construtoras da nossa cidade, né, da nossa região, e para os corretores também. Primeiro, agradecer mais uma vez, foi um momento muito gostoso aqui estar com vocês. O recado que eu deixo é realmente, né, gente, vamos agir agora. Eu acho que o ponto de reflexão foi criado, né? As consultoras e incorporadoras de Itapema, vamos tratar a incorporação como prioridade, como excelência, né? Ela dá o retorno necessário, o retorno documental. Os corretores também esse mesmo recado, né? Vamos buscar a comercialização do que está regular, né? Vamos também incentivar o incorporador a fazer isso, porque o corretor ele é um conselheiro, um advisor, né, do incorporador, porque ele é o cara que está lá então ele também tem muito peso para dizer para a incorporadora, poxa, vamos do início fazer legal. E eu também sou um otimista por natureza, tenho certeza que Itapema, em pouco tempo, né, impulsionado por esse processo, impulsionado por essas fiscalizações, que o mercado vai se adaptar. A natureza já fez a parte dela. Sim, aqui, né? Então, exatamente. Se tem alguém que não furou, foi a natureza. Então, as pessoas aqui merecem o melhor e a gente está à disposição, a gente é entusiasta aqui do mercado, a gente quer atuar de forma mais firme, quer que os profissionais do jurídico aqui, os melhores profissionais estejam aqui no mercado. Então, contem com a gente é um prazer participar do Conecta e estou sempre à disposição. Bom, para nós também foi um enorme prazer poder ter essas lições valiosas aqui, né, Felipe? A gente já tinha um certo conhecimento, mas eu acho que o dia de hoje serviu para trazer mais clareza, de certa forma desmistificar alguns assuntos também, que às vezes a gente cria aí alguns termos jurídicos que às vezes para a população e para o próprio corretor não são tão comuns, né?
Para a gente que vem da formação jurídica, a gente já tem um pouco mais de familiaridade, mas eu acho que o objetivo nosso aqui também foi trazer um pouquinho mais de dar uma brasileirada nos termos aí, para mostrar que não é tão difícil, que é acessível, né? Que é acessível, que é possível, né? Que é só uma questão de mentalidade e de mudar o modus operandi mesmo interno das construtoras, mas eu penso que a gente se cercando aí de bons profissionais, a gente consegue tornar esse mercado melhor, fazer com que esse mercado fique cada vez mais pungente e que no final das contas as pessoas possam usufruir das nossas praias, possam ter momentos prazerosos, que o investidor possa ter o seu retorno, né? E que todos sejam felizes. Eu acho que esse é o principal objetivo, tanto das construtoras, quanto dos corretores, quanto dos investidores e da Ciesc também como todo. Então, aqui o Conecta Ciesc, que é esse espaço para debater aqui situações que impactam o mercado, que a gente possa sair mais fortalecido e a atuação dos corretores e das construtoras aqui do estado de Santa Catarina. Eu agradeço a participação. O Felipe, quer deixar um recado aí, Felipe, que conduziu nossos trabalhos? Claro, eu quero agradecer demais a audiência aqui do Conecta. Curtem, comentem, compartilhem esse trabalho que a gente está fazendo. É um trabalho que ele é feito realmente para a população de Itapema, para o corretor de imóveis, para o construtor também. Então, eu quero agradecer demais essa oportunidade de estar aqui com vocês e fiquem ligados nos próximos Conecta Ciesc. Que Deus abençoe, que possamos ter mais momentos como esse de mesa, que possamos estar cada vez mais presentes aqui no mercado e falar que a Ciesc está sempre à disposição do corretor de imóveis, das construtoras e dos clientes que tenham dúvidas. Estamos aqui para poder ajudar e fortalecer esse mercado. Conecta Ciesc.